E por que é tão importante falar sobre ventilação mecânica não invasiva, né? Por que ela é crucial na neonatologia? A gente vive atualmente a era da não invasiva. O que isso significa? Quer dizer que a gente ainda tem que dar suporte ventilatório para o nosso recém-nascido, muitas vezes pela prematuridade, por questões de malformação, ou simplesmente dificuldade para respirar, mas já está mais do que comprovado que a ventilação mecânica invasiva, ela está relacionada, associada com pior prognóstico, por exemplo, displasia broncopulmonar no prematuro. Então, a gente está tentando otimizar, dar o suporte que a criança precisa, mas sem fazer isso mediante a intubação. E por isso existem algumas estratégias não invasivas que é importante a gente discutir para entender as indicações, os pontos de melhorias e que é importante tanto para acertar questões da prova de título de neonatologia, de pediatria também, às vezes cai questões, mas principalmente no dia a dia de você que trabalha numa UTI neonatal. Então vale a pena lembrar também que falando da ventilação não invasiva, como é que surgiu a ideia de fazer ventilação que não fosse por intubação? Há algumas décadas atrás, se eu não me engano, foi na década de 60, o pessoal que estava lá avaliando uma criança recém-nascida com gemência, viu que quando a criança estava gemente, aumentava de alguma forma a sua saturação versus como ela estava antes. Porque a gemência, ela basicamente é o fechamento da glote para tentar aumentar a pressão positiva e recrutar alvéolos. E aí eles começaram a levantar a hipótese, poxa, mas então, será que existe uma maneira da gente entregar a pressão positiva sem ter que intubar? Porque essa criança não está intubada e ela só fazendo o seu mecanismo adaptativo, que claro, a gente sabe que se persistir ela vai fadigar e por isso que a gente tem que ajudar, e a gente não deixa a criança gemente sem suporte ventilatório, mas foi observando isso que trouxeram aí a demanda do suporte não invasivo. E também vale a pena lembrar que lá nos primórdios, já na década de 70, eles usavam uns métodos muito, diria eu, agressivos de ventilação não invasiva, né? Era uma espécie de full face pesada, metálica, que naquele momento se associava com o aumento da hemorragia cerebelar. Então, a gente vê que ao longo dos anos e das últimas décadas, tem havido um refinamento da maneira como a gente faz a ventilação não invasiva, buscando aí uma maneira de fazer com que essas crianças tenham uma melhor sobrevida. E aí, finalmente, né, para fazer essa introdução do porquê é tão crucial a VNI, na década de 80, teve um estudo que comparou os resultados de diversas UTIs neonatais do mundo, principalmente Estados Unidos e Canadá, e eles viram que, particularmente, a UTI neonatal de Columbia, nos Estados Unidos, né, na região de Nova York, as crianças tinham menores taxas de displasia broncopulmonar quando comparada com as demais regiões. E aí foram tentar entender o que era feito em Colômbia que não era feito nos outros lugares. E a gente sabe, né, ainda vive até hoje o Dr. Wong, e ele é um grande... ele advoga muito pela ventilação não invasiva, ele é uma das pessoas que melhor fazem CPAP, e lá eles tinham o hábito de colocar a criança em CPAP de forma precoce, e isso reduzia a taxa de displasia broncopulmonar, e hoje, como eu falei, já está mais do que comprovado que não intubar melhora, reduz o risco de displasia broncopulmonar.